Obrigado a você que está junto conosco em mais um Quem Ama Cuida. É uma alegria para estar falando aqui de vários assuntos que interessam para a comunidade francana, que realmente deixam a gente a par do que acontece na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Então, é uma alegria ter você conosco em mais um programa. E hoje nós estamos aqui com o Renato Mussalem, que é o diretor de esportes da Secretaria aqui do Estado de São Paulo, regional. Então, é o diretor regional da Secretaria de Esportes, que comanda, junto com a sua equipe, tudo aquilo que envolve o esporte da nossa cidade e da nossa região. Eu, por exemplo, que todo mundo me conhece como ex-atleta do Franca Basquete, da Seleção Brasileira, mas a minha carreira começou num colégio de estado, no Colégio Florivaldo Leal, do estado de Presidente Prudente. E os primeiros jogos que eu participei, Renato, foram os jogos estudantis, que foram da cidade, que ia depois para a Liga Regional, depois fazer a final em São Paulo. E esse é o grande incentivo que o atleta tem, aliás, que o cidadão tem, que é a chance de participar de uma competição, de formar seu caráter, enfim, de tudo que nós vamos estar falando aqui, que o Renato que coordena tudo isso, E para dar um cartão de visita bom para ele, gente, vocês ficam sabendo que ele é corintiano e dos bons, corintiano igual eu, Kaká, Sofrendo. Aliás, Renato, esse dia eu estava aqui só para fugir um pouquinho do assunto, eu estava falando assim, o que o Corinthians precisa para classificar para a Libertadores, Aí ele falou assim, que o Flamengo ganhe o Mundial e abra mais uma vaga, que eu tô com medo do Corinthians não ganhar nem o jogo, Renato? Nossa, tá feio, hein? É um prazer. Gente, o prazer é meu, prazer para o pessoal que está assistindo a gente em casa. Fico muito honrado pelo convite e pode... Que bom que você fica, que é para conhecer um pouquinho tudo que o Estado faz, Queria que você primeiro passasse para quem está nos assistindo o que é a Secretaria de Esportes, como que é a hierarquia, a estrutura dela no Estado de São Paulo, até chegar em você aqui na nossa realidade da região. Bom, a Secretaria de Esporte do Estado, ela se divide em duas, Coordenadoria de Esportes e Coordenadoria de Lazer. E essa coordenadoria se divide nas diretorias de esporte do Estado, são 14, e Franca é uma delas. Nós temos 22 municípios que a gente toma conta e fica enchendo a paciência dos prefeitos para eles entrar, para participar, porque a única coisa que eles dão é o transporte, o resto a Secretaria banca tudo, a arbitragem, quando vai para a final estadual, banca o alojamento e a alimentação. Então a gente fica... Quer dizer que então, hoje o Estado tem uma secretaria, vamos ver, ampla, que é comandada lá em São Paulo, depois ela divide regional. E o Estado é responsável por toda a estrutura, o profissional paga, os professores, tudo é o Estado que paga. Quando você fala que o município é responsável, é quando tem algum evento, ele fica responsável só pela arbitragem, é isso? Por exemplo, a arbitragem é do Estado também. O árbitro tem o cadastro e a gente convida pelos árbitros cadastrados. Só que o município, por exemplo, Franca, nós temos vários eventos. Igual você citou, os jogos escolares. Que antigamente era estudantis, agora muda a nomenclatura, Agora chama jogos escolares, GESP. Até o transporte, a Secretaria da Educação dá na primeira fase, na segunda, terceira e quarta fase é tudo o Estado que dá. Então dá o transporte, leva o menino para lá, para cá, por exemplo, pega o menino lá de Pedregulho, traz aqui para Franca para jogar de Cristais, Jericoara, Tirapuã, São Joaquim da Barra, Ituverava, essa região a gente abrange tudo. E o Estado paga tudo isso, a arbitragem e o lanche também, nessa fase do GESP, o escolar. Aí tem o Juventude, que é até 18 anos, aí entra a prefeitura mesmo. Aí o transporte é da prefeitura. Por exemplo, a gente joga na nossa fase aqui em Franca, Pedregulho, Cristais, Rifaina, São Joaquim, Ituverava, Morro Agudo, Miguelópolis, falando umas mais longe, para ter uma noção do espaço da gente. Bom você falar isso. Rifaina, quantas cidades envolvem? 22. 22 cidades. Ribeirão Preto é outra regional. É de Batatais para lá, Ribeirão Preto. Aí a gente só paga um pedágio, então, que o segundo pedágio fica por conta da Secretaria de Ribeirão Preto. Não, a gente tá tanta sorte, a gente não paga nenhum pedágio. Nenhum, porque é até Restinga e a gente passa por dentro, então não tem nenhum pedágio. Aí o Estado a gente faz essa fase com os nossos municípios, a gente tem uma participação de 80% nos nossos eventos dos municípios. Sai o campeão regional, esse campeão regional junta com as outras
regiões, 14 delegacias, mais a Grande São Paulo e a cidade sede. Então dão 16 equipes. E a gente faz a final estadual. Inclusive agora em dezembro vai acontecer em Presidente Prudente o futebol feminino. Franca está no sub-14, no sub-17. Em Pereira Barretos vai acontecer o masculino sub-11 e 13. E em o 17 e o 18 é em Cerquilho. O sub-15 e o sub-17. Hoje, Renato, aqui para a gente falar da estrutura, quantas pessoas trabalham aqui com você na secretaria? E fala um pouquinho do trabalho delas antes da gente aprofundar nos jogos, que você estava já comentando, né? Porque é muita coisa. Como que é o trabalho da sua secretaria aqui dentro da cidade de Franca, nos colégios? Eu sei que quando, por exemplo, tem tudo que vem a ser feito num colégio estadual, tem a anuência da secretaria ou vocês só observam? Como que é feito esse trabalho dentro da delegacia regional aqui? Não, a gente convida os colégios, por exemplo, a educação eu convido o colégio do estado. Certo. E a gente pega os municípios e o particular a gente convida. E a gente faz paralelo os dois, vão paralelo. Então, tudo que o professor quer, precisa, um uniforme, se a gente não tem para emprestar, a gente vai atrás, porque a gente tem de fazer esses meninos participar. Bola, pega emprestada, devolve outro dia e vai fazendo, mas a gente tem de correr atrás, porque sabe que o esporte é difícil de lidar. Incentivador, né? Mas eu falo assim, voltando um pouquinho, quantas pessoas vocês são na secretaria? Aqui em Franca nós estamos em 8. São 8 pessoas. 4 técnicos esportivos e 3 oficial administrativo. E essa relação com cada colégio aqui da cidade de Franca é feita pela sua secretaria. Nós vamos atrás deles, vamos entrar em contato com os professores. Quando o diretor não quer deixar participar, a gente vai lá... Não pode ter isso, o diretor não quer participar. A gente vai lá encher a paciência deles, porque a gente precisa disso. O esporte fomenta, o esporte tira o menino da rua. E do jeito que está esse país nosso, nós precisamos trazer eles para a gente, não abandonar eles, né? O esporte, ele é um incentivo mais fácil, né? Porque ele tem aquele que se destaca, mas tem o que tem menos habilidade, mas que no conjunto ele participando, ele socializa muito, né? Todas as crianças para poder trazer. Então o seu pessoal faz essa primeira triagem, aí vocês vão fazer a parte de organização dos jogos, desses primeiros jogos aqui, das tabelas, é tudo vocês que fazem. Tudo a gente que faz. A gente faz, começa da fase lá pequenininho e vai crescendo, porque vai ser eliminatória, né? Joga um grupo, sai dos 2 classificados de cada grupo, aí vai... igual o campeonato que o pessoal conhece mesmo. E chega na final, a gente cruza com Ituverava e com São Joaquim. Elas fazem parte da nossa delegacia de esporte, mas só que é inspetoria. Aí eles fazem o deles lá, nós fazemos o nosso. Então são 3 blocos. Aí a gente cruza os 3 blocos. Aí o campeão estadual a gente leva para a final. Esse ano teve em Presidente Prudente, na sua cidade, vai ter de novo. Teve em Piracicaba, teve em Dracena. Marília teve os Jogos Abertos recentemente, agora. Da equipe adulta nós vamos estar chegando lá, né? O Renato falou de Presidente Prudente, né? Porque é a cidade que eu nasci, né? Capital da Alta Sorocabana. Aqui nós estamos na capital da Alta Mogiana, nós estamos na capital da Alta Sorocabana, né? E é muito bom todos irem conhecendo um pouquinho da história da secretaria, o que o Renato comanda, porque é muita coisa, né, Renato, que engloba. Hoje são quantas escolas aqui em Franca? Tem Franca e região, né? Eu falo assim, mas no total mais ou menos de quantas escolas? Porque é só estaduais, né? A municipal fica fora disso, ou entra também? A estadual participaram numa faixa de 45 escolas. 45, que é de primeiro, no ensino médio, né? O médio que é o... Agora mudou, né? Não é mais o primário, o ginásio... Da quinta até o terceiro colegial, antigamente falava. Agora... E a gente tem as particulares também. Município que entrou no nosso evento, esse ano foram 8. Dos 22, 8 entraram. Certo. Num total de quantos colégios? Deu uns 22 colégios. 22 colégios. Porque aqui em Franca não tem, por exemplo, eles não tem muito incentivo. Eles estudam demais os meninos, né? E nós vamos agora dar para o nosso primeiro break, né, para os nossos patrocinadores. E voltamos em seguida para continuar com esse papo aqui com o Renato sobre o esporte
na nossa região, comandado pela Secretaria Regional aqui. Retornamos aqui com o nosso convidado de hoje da Secretaria Regional de Esportes, o Renato Mussalem, que vem explicar um pouco de como está funcionando a estrutura do Estado, comandada aqui por ele, pela equipe dele na regional, e que tanto faz o bem para a nossa comunidade na formação do atleta. Lembre, né, como eu falei no primeiro bloco, que não é possível a gente chegar a ser um atleta olímpico, a ter atletas olímpicos, a ter cidadãos melhores, se não houver a inclusão, principalmente através do esporte, né? A maneira mais fácil, né? Mais democrática, que todos podem participar, mesmo aqueles com mais dificuldades, né? O esporte propicia isso. Nós não estamos falando de esporte de alto rendimento, nós estamos falando de um esporte que agrega, né? Que traz sonhos para essa molecada, e é isso que o Estado faz, né? E muito bem comandado aqui pelo Renato, né? Que é nosso colaborador corintiano. Renato, estamos aqui. Então, você estava continuando nosso papo, só falar para concluir, mais ou menos o índice de participação das escolas aí, o que tem 60%, 70%, participam, mais ou menos isso? Uma faixa dessa, porque nós temos muita escola pequena, né? Escola pequena quase não tem equipe, ou os meninos moram longe, não tem condição de ter um uniforme, um tênis, também tem isso. Você né? acha, Renato, antes da gente entrar propriamente nas regionais aí das competições, como você falou para nós aqui, uma maneira que o Estado poderia melhorar o esporte na própria escola, porque nós estamos falando aqui das competições que você organiza com a sua secretaria, mas assim, levar o esporte de uma maneira melhor, você enxerga alguma coisa para as próprias escolas, eu digo assim, aumentar a carga horária, o que você acha que acrescentaria hoje para as escolas estaduais, para que depois elas chegassem nessa parte da competição, que na verdade é uma competição saudável, eu não encaro como competição, mas como motivação, é levar eles, né, onde todo mundo tem que ganhar medalha, não é ser só o campeão. Que você, enquanto você está há quase quantos anos? 30 anos, né? Vocês vão estar pensando que eu tô velho. Mas já tem bastante tempo, né, que você já está? Entramos em 95 a nossa turma. A maioria que está lá com amigo, eu estou em 95. Quer dizer, é uma boa caminhada. 24 anos que você viu, o que você acha que o Estado, né? Eu sei que vocês trabalham no limite, com pouca bola, pouco produto, nem feito tudo. É uma luta, né, para correr atrás disso. Mas eu falo de material humano, aumentaria a carga horária. O que você sugeriria? Você, Renato, né? Na minha opinião, a carga horária é o principal. Porque o professor dá aula. Agora, a educação física não é mais nem no período diferente da gente. Você toma uma aula de matemática, vai para a educação física, volta suado para a geografia. Entendi. Então, acho que devia ter pelo menos 2, 3 aulas por semana, no mínimo, para o menino poder treinar um pouco, para ter mais condição. Hoje não é assim. Na minha época era pelo menos 2 horas, tinha, né, por semana. Né? Era uma dia de futebol, que todo mundo só queria, o outro era o outro esporte. Agora não, agora
cortou muito a carga horária da educação física, o Estado. E essas crianças, na verdade, ficam com apenas uma... Uma aula por semana é muito pouco, né? É pouco. Aí eu acho que devia. Vamos ver, né? O homem prometeu melhorar a educação. Vamos ver se vai melhorar. Ah, que bom. É importante isso, né? A gente poder ter ciência disso, que num debate, eu também tive com o assessor dele, para a gente poder cobrar isso, né? De uma maneira saudável na nossa cidade, que é do esporte. Mas voltando aí para o assunto da competição, então fala como é que são as fases aí que você estava explicando, né? Depois, junto aí a essas cidades, vão fazer e tem a fase regional, estadual, né? Então, a gente começa pela fase subregional, que divide Franca, Ituverava, São Joaquim. Saindo os campeões, a gente cruza os 3 campeões, chama fase regional. Dessa daí a gente vai para a final estadual. Aí já viaja todo mundo numa cidade sede, igual foi Presidente Prudente agora, o infantil. E quando é na cidade sede, são todos os esportes? Todos os esportes. Todos os esportes. 12 modalidades esportivas no escolar. No escolar. E aí o campeão, por modalidade, vai para o brasileiro, que está acontecendo agora em Florianópolis esses dias. Aí é o brasileiro, os classificados de cada estado. Bom, o campeão de basquete do estadual vai disputar o brasileiro. Aí essa escola vai disputar o brasileiro. Inclusive, nós fomos campeão, o Pessoa, o Colégio Pessoa foi campeão 3, 4 vezes. A Toulouse também, se eu não me engano. A Toulouse já foi campeão. O Homero Alves foi campeão. Homero Alves, esse sim é né, importante. Então, tem muitos. Se eu não me engano, o Colégio Soberano também no voleibol. Então a gente tem uma base forte aqui, porque junto os meninos do basquete, do ASPA, do vôlei da associação, e vai para uma escola só para tentar ganhar, mas duro ganhar de São Paulo, porque eles pegam jogador do Corinthians, do Pinheiros, Palmeiras, né? Pinheiros, Paulistano, Hebraica, faz uma baita de uma seleção, né? Então pra gente fica difícil, mas estamos sempre lá, batendo neles. E o Estado, então, como você falou, a Prefeitura, na verdade, dá sua arbitragem, toda a parte de alimentação, se vai daqui, vai para Florianópolis, é o Estado que banca tudo isso. A arbitragem também é do Estado. Também é do Estado? A Prefeitura empresta a quadra para nós, as pistas. A Prefeitura é mais a parte estrutural mesmo. A parte estrutural, tal, o apoio que eles dão para a gente. É bom a gente estar nesse... Eu tenho até de agradecer o Cláudio Odo, o Marlon e o Boni, da Secretaria de Esporte da município, porque... Tudo que eu pedi até hoje, eles não me negaram nada. O pessoal de Ribeirão Corrente, o Erlon, o Tirapuã, o Fernando, Foguinho de Cristais. Eu ligo, preciso de uma quadra. Preciso de um campo, fazer campo, jogo neutro, né? Não, mas eu vou parar o treino, te empresto. Fala, então tá bom, amizade, a gente faz também, né? Também, na hora que eles me pedem alguma coisa, não posso jogar dia 10. Então vamos marcar esse jogo dia 11 ou dia 9, a gente faz um bem bolado. Lógico, então aqui para poder equalizar as situações, né? Você vê como é que é importante. Para quem não sabe, você que está nos assistindo, o professor Pedroca, ele veio para trazer o esporte para Franca, se eu não me engano foi no IETC, né? Não sei se tem, mas a história aconteceu muito no IETC, né? Aconteceu. O meu sogro, o Zezito, já falecido, também jogou vôlei no IETC. E o Pedroca era muito democrático, não era só o basquete. A filosofia dele alcançou, né, o auge no basquetebol, até pelo material humano que Franca tinha, mas o IETC tinha todos os esportes, né? E esse é um incentivo porque ele tem que pensar assim, se já é difícil ser um jogador olímpico, depois jogador da seleção estadual, jogador do Franca, aí para você ir numa categoria de base da ASPA ou do Instituto Chuí, para você depois... alcançar esses lugares é muito difícil, ele tem como espelho para ele o colégio, né? Então, ser campeão estadual, ser campeão municipal, é uma recordação que o aluno, né, essa criança, vai levar para a vida inteira como incentivo para a vida dele. E você vivencia isso de perto, a alegria que é, né, Renato? Isso, né? A minha esposa fala assim, você vai viajar de novo, ficar 7, 8 dias. Falo, eu gosto, eu tenho que estar no meio dos meninos, porque senão eu fico em casa muito tempo e eu já falo, você vai viajar não, né? Vou. Você acompanha todos os jogos nesses meninos, né? A maioria você acompanha. Falou do Pedroca, foi funcionário da Secretaria de Esportes. Como o Hélio Rubens também, né? O Carlos Valim Ferreira, que foi o nosso primeiro delegado de esporte, que antigamente chamava delegado de esportes, que foi prefeito da Restinga também, que
Foi o meu professor maior, foi o Carlinhos. Aquele que mais esteve junto com você. O Hélio depois já estava mais afastado, ele já estava já tinha aposentado. Participando pouco, porque estava o técnico no auge, né? E o Pedroca foi nosso coordenador de esporte em São Paulo, na coordenadoria de esporte. Ó, que beleza. Chamava Coordenadoria de Esporte e Turismo. E o Pedroca foi nosso coordenador lá. Eu não peguei essa época, infelizmente, né? Porque eu entrei depois. Mas falaram que foi uma beleza, uma maravilha com ele como coordenador. É fundamental você falar isso. Ontem eu ainda estive no velório, né? E encontrei com o Hélio Rubens. E ele falando, Fernando, na nossa época eu tinha que trabalhar, né? Só técnico não dava para sobreviver. E ele falou da secretaria com muito amor, né? Porque é o fruto que a gente vê maior mesmo, é poder ver essa molecada participar. E mais uma vez eu volto a falar para você, o Estado, o município, como o Renato está falando aqui, ele faz muito mais do que a gente imagina. É que tudo é muito grande, né, Renato? Muito grande. As estruturas são grandes, os gastos são grandes, né? A máquina do governo é muito grande e às vezes a gente não tem alguma coisa, ou mesmo como o Renato falou, a escola é muito pequenininha, às vezes não tem nem aluno para fazer. Então não é que o Renato com a secretaria ou o governo do Estado não quer chegar na sua escola. É porque realmente, às vezes, não dá nem contingente de pessoas para poder participar. Nós vamos para o nosso segundo break e voltamos para o terceiro bloco, aqui com o Renato, com o diretor de esportes regional, para continuar falando sobre educação acima de tudo. Bom, nós voltamos agora para o nosso último bloco com o nosso convidado, o Renato Mussalem, que vem aqui esclarecer muitas coisas para nós sobre o esporte base. Mas não é só o esporte base que aqui em Franca a gente está acostumado a escutar, o esporte base das categorias de competição da nossa cidade, que são exemplares, exemplos para todas as cidades. Nós estamos indo um pouquinho mais antes, né? Nós estamos indo atrás daquela criança que olha dentro da sua própria escola o espelho do esporte para depois ele galgar alguma coisa a mais dentro do esporte francano. Renato, você contou muito sobre as categorias dos garotos pequenos até 15 anos, né? Agora conta um pouco para nós já dos marmanjos, né? Que você também acompanha. Depois as equipes que, na verdade, na minha época, participar dos Jogos Regionais e Abertos, a gente chamava, brincando, chamava Open Games, né? Que eram os Jogos Abertos, como a gente falando internacionalmente falando. E era uma batalha, fizemos grandes jogos, o Franca em Santos, joguei Piracicaba, Araçatuba, Santo André, jogos difíceis, todas as equipes mandavam as suas principais forças, né, Renato, para participar. E aí depois começou a ter uma frescura, porque a gente, como era atleta do Franca, que não vão ficar no colégio e tal, e o Hélio Rubens vinha e já dava uma palmada na gente, falava, quem vocês estão pensando? Tem que ir sim para o colégio, tem que comer lá a comida da tia, né? Tem que pôr o chinelinho lá para tomar banho no chuveiro improvisado dentro das escolas. Tudo. Mas isso foi muito importante na minha vivência como atleta, como ser humano, essa integração que tem, Renato, em todas as categorias, o esporte de Franca, o basquete,
que é sempre muito famoso, com aqueles primeiro atleta que está chegando ali, interage todo mundo na cozinha, com as tias. Então agora conta um pouco para a gente como funciona isso, jogos regionais, jogos abertos, nesse nível já mais, vamos dizer assim, semi-profissional, né? Semi-profissional. É assim, os jogos, a gente fala Olimpíada Caipira, né? Olimpíada Porque melhor do que o Open Games, os Olimpíada Jogos Caipira, né? É o primeiro maior evento da América Latina em número de participantes e modalidades. A gente tem, se eu não me engano, 24 modalidades esportivas. Nos Jogos Abertos. Os Jogos Abertos. E os regionais também são 24? São menos. São regionais menos. É menos um pouco. Porque tem boxe, skate... Que vai direto. E como ele classifica? Como ele classifica? Se não tem regional, ele classifica direto? Não, o município se inscreve e faz lá na hora, né? Não estão muitos participantes, que uma modalidade mais difícil. Mas, igual você falou, os Jogos Abertos, antigamente, a gente tinha divisão especial. Aí, Franca Basquete, Rio Claro, Limeira, Piracicaba. Então, dava... O público de uma cidade, por exemplo, igual Botucatu, chegava lá, uma vez eu estava lá, estava jogando Franca e Limeira. Lotado o ginásio. Na hora que acabou o basquete, esvaziou, porque ia ter futsal, e não era nem da cidade. É um mini então, paulista, né? Era, né? Então, era uns jogão. A gente ficava louco. Não posso torcer, mas tinha que ficar torcendo, né? Escondidinho. Então, os regionais classifica para o aberto. Então, a gente tem 8 regionais no estado. 8 regionais. 8 regiões. Então, classifica cada campeão. Aí, nesse caso, só para informar para eles, aí, no estudantil, a nossa região não vai até Ribeirão Preto, como você falou, vai até Batatais. Na regional, já adulta, nós englobamos o Ribeirão, competimos com eles para ver quem é o melhor, né, da região. A gente compete Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara e Franca. Inclusive, esse ano foi aqui em Franca e nós fomos campeão regional. Aí sai o primeiro e segundo campeão de cada modalidade. E tem mais os 4 pré-classificados do ano passado dos Jogos Abertos. Então forma os grupos. Aí abrange aqui, mas é muita gente. Só para você, eu trabalhei nos Jogos Regionais esse ano lá nos Jogos Abertos em Marília. Handball a gente tinha 32 jogos por dia. Só de handball? Só de hand. Imagina o futsal e o futebol, que é os esportes mais populares do Brasil, né? Então... É jogo direto e uma média de 15 mil participantes nos Jogos Abertos. E não é só adulto, não, porque nas ginásticas, as do artística e começa com a menininha, com um menininho de 9 anos, 10, 12. Você chega lá no alojamento, tá aqueles pequenininhos no meio dos grandes. Aí o pessoal do basquete, o time de Franca leva sempre um time bom da Aspa, do Franca SESI, Basquete, né? agora que é o SESI, né? E o vôlei leva o melhor que tem. Então, mas antes, Renato, pelo que você está falando da minha época, né? Na verdade, vamos dizer assim, era mais elitizado, porque queriam realmente os jogadores era menor o número de participantes. Hoje, com as subdivisões, porque havia uma reclamação, para você que não conhece, que na verdade a Franca levava o time principal. Mas assim, as outras, a gente ganhava de 100 pontos de diferença. Então, na verdade, começou a haver divisões para que colocasse o maior número de participantes possíveis. Agora a gente tem assim, primeira e segunda divisão. Tá. E nessa... Primeira divisão é aquela que eu joguei. Não, você jogava na especial. Na especial. Agora não tem mais. Não tem mais a especial. Porque os pararam de enviar. Os campeonatos cresceram demais, os campeonatos das federações. Então, pararam de enviar esses times profissionais. Tempo, tá bom. Não tem prazo. Hoje né? é primeira. Primeira e segunda. E na primeira e segunda divisão divide em sub-20 e livre. Então, você entra naquele sub-20, você vai disputar aquilo lá, com menino de 20 anos para baixo. E na categoria livre, e se você classificar ali, você vai classificar na sub-20 para os abertos. Entendi. Você não pode classificar na sub-20 de um e querer participar no aberto do livre, não pode. Isso para todos, vôlei, handball, futebol de salão, futebol de campo, masculino, feminino, para tudo tem isso. Taekwondo, judô, karatê. Então, na verdade, democratizou muito mais, né? Leva o esporte para muito mais gente. Por exemplo, um basquete, você gosta, falou 100 pontos. Você pega um feminino, Bauru, uma vez eu estava lá, nós fizemos 2 súmulas. Teve de abrir outra súmula, porque foi 140 e tantos a 50, Aí ficava muito disforme, fica desmotivador, né? Pessoa até, o menino que joga lá, fala, não, era feminino, inclusive, fala, não quero jogar isso mais, não. Aí não é esse o objetivo do esporte, né, Renato? O objetivo nosso é querer trazer mais menino para cá e, inclusive, a secretaria tem o PCD, né? Certo.
que inclui os meninos da APAI nosso aqui, no atletismo e natação são maravilhosos. Tem os meninos da APAI que participam. Participam, Falando um pouquinho dessa parte dos especiais, né? É você que toma conta, a secretaria nossa aqui também cobra conta dos esportes paralímpicos, tal, tudo tem que passar por vocês. As inscrições faz no site, né? E a gente está sempre informando eles, vai ser dia tal, começa e tal. Então, é uma coisa legal. Eu admiro esse pessoal que trabalha com esses meninos. Com o Paralímpico e com os especiais. E eles têm um amor no professor que é diferente, um respeito pela gente, por exemplo. A gente está no alojamento, eles chegam, você fala, é assim, o respeito deles, respeita a gente demais. Temos os Jogos do Idoso também. Também idoso, legal você falar. Para cima. Vai acontecer agora em Jundiaí, a partir do dia 7, a fase estadual, que os idosos também. Também a mesma coisa. Dos regionais, joga e vai para a final. Você vê os idosos, 70. Seu Betinho, nosso tenista, mesa tenista, Beto Cordão Guilherme. Que é o famoso, o primeiro, né? Mesa tenista. Ele que incentiva o tênis de mesa. Agora está com 86 anos, não vai nem mais. Deu catarata nele, operou. Mas ganhava de cara de 70 anos. Olha que beleza, 75, né? Então, ele com 80 e poucos. Esse ano ele não participou, mas é um nome que tem que ser lembrado sempre. Quer dizer, hoje vocês tomam conta de tudo, como você falou. Temos os meninos menores, depois a parte de Jogos Abertos Regionais, depois os meninos especiais e paralímpicos e a terceira idade também, tudo englobado na secretaria de vocês. Nós temos 15 eventos esportivos e 6 de lazer. Ah, que joia. Então, tem hora que o cara fala assim, você não manda mensagem, tem um repórter aí, não sei se eu posso falar o nome dele, fica assim, você não vai mandar as tabelas? Não dá tempo, você faz a tabela... E para 8 pessoas é pouca coisa, né? Você faz a tabela, 4 não sabe fazer, né? Então, aí eu falo assim, não dá tempo de mandar, porque se tivesse era um prazer mandar para todo mundo um convite, uma tabela para todo mundo. Na verdade, isso é difícil para o Estado, mas se tivesse um departamento que colocasse tudo isso online para todo mundo, né? Porque não é só ficar olhando Corinthians, São Paulo, Brasileirão. Lembra que aquele menininho quer ver o nome dele aparecer, mas isso, informatizar isso não é barato. Né? Esse negócio do esporte é uma coisa. Futebol feminino, tinha uma menina lá. Começamos a ver essa menina correr, pegamos ela, levou para o atletismo, ela está no Projeto Futuro em São Paulo, no atletismo. É isso que você falou, é o nosso intuito do nosso bate-papo de hoje aqui. Queria que você já fosse encerrando aí, Renato, né, a sua participação conosco, já te agradecemos muito, né, você estar aqui. Eu tenho uma história que eu gosto de falar muito, que eu tive em Presidente Prudente agora há uns 6 meses e fui visitar meu primeiro professor Nestor. Foi o professor meu no ginásio, a pessoa que me incentivou, ele está com 82 anos e foi uma alegria imensa. Ele falou assim para mim, nunca imaginei que você vir aqui. E eu falei para ele assim, eu só cheguei na seleção brasileira porque um dia o senhor teve a paciência com a bola de basquete lá, ensinar a gente. E no sábado, chegava com as bolinhas na costa, né? O bonezinho, né? Então, legal, Renato, bela atitude. Muito obrigado aí por você ter vindo aqui explicar. Vamos ter outras oportunidades para você continuar mostrando o tamanho que é esse nosso esporte, o tanto que precisa de vocês. Parabéns, Renato, viu, pelo seu trabalho e da sua equipe. Agradeço pelo convite. A gente está no antigo prédio da Unesp, lá no centro. Se quiser visitar a gente, pode ir lá. Tomar um cafezinho, a gente não sabe fazer, mas uma aguinha tem um bate-papo gostoso também. Bom, mais uma vez, obrigado a presença de você conosco e mais um Quem Ama Cuida. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
mal. Não sente inveja ou se vai descer.